Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu quero fazer um pedido especial a você que ainda não é inscrito no meu canal. Por favor, se inscreva agora mesmo. A sua inscrição, o seu like, o seu comentário são muito importantes para a divulgação do canal. Acione também o sininho das notificações. Desse modo, todas as vezes que um vídeo novo for postado, você será avisado. Ok, vamos então ao estudo de hoje. O texto base está em Marcos, capítulo 7, versos do 24 ao 30. Me acompanhe na leitura. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esta passagem bíblica relata uma história de fé. Uma mãe foi até Jesus e lhe fez um pedido comovente. Sua filha estava possessa de um espírito imundo e pediu ao Senhor que expelisse o demônio. Entretanto, ao fazer esse pedido, ela encontrou um obstáculo a ser vencido para que o milagre se realizasse. Jesus lhe disse que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, referindo-se ao seu propósito ministerial, já que o alvo da sua vinda era Israel, para que se cumprisse o que Deus havia prometido aos israelitas. João 1,11 diz que Jesus veio para o que era seu, isto é, o Messias estava prometido para os judeus, e a sua vinda era o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. O verso 26 conta que a mulher era grega, de origem ciro-fenícia. Mateus 15, 24, que relata a mesma história, conta que Jesus responde à mulher da seguinte forma: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, revelando o objetivo da sua vinda. Tudo isso nos leva a entender que a princípio a bênção não era para ela. Mesmo assim, a mulher não desistiu diante daquele obstáculo e, na sua insistência, conquistou o milagre que almejava. Entre a mulher e o milagre que ela buscava, havia um obstáculo. Não raramente entre nós e os nossos objetivos existem obstáculos que precisam ser transpostos. Essa mulher grega tomou 3 atitudes que possibilitaram a libertação de sua filha. E as atitudes que ela tomou servem de ensino para vencermos os obstáculos que comumente teremos de enfrentar. Vejamos então quais foram as atitudes dessa mulher. O verso 25 diz que a mulher ciro-fenícia ouviu a respeito de Jesus e foi até ele. A Bíblia afirma que a fé vem pelo ouvir. Foi exatamente isso que despertou a sua fé. Ela ouviu a respeito do poder de Jesus de Nazaré. Tome cuidado com aquilo que você ouve, porque o que ouvimos pode alimentar a nossa fé, mas também pode desestimulá-la. Existem muitos discursos por aí que são usados pelo inimigo para nos confundir e nos roubar a fé. Outro dado interessante é que ela ouviu e foi. Ela não ouviu e ficou pensando, imaginando, considerando. A fé deve produzir movimento. A fé deve nos impulsionar, deve gerar a intrepidez que nos leva à ação. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas estão paralisadas, inertes, desanimadas, não saem do lugar, não conseguem nem mesmo sair de casa para ir até as reuniões da igreja ou participarem das reuniões de célula. O que aconteceu com essa mulher grega foi exatamente o contrário. Ao saber que Jesus era poderoso para libertar a sua filha,
Ela vai até ele, conta a sua história de aflição e faz o seu pedido. Desse modo, ela manifestou a sua fé. Ela não ficou pensando na possibilidade de não ser recebida pelo Senhor, não ficou pensando nas dificuldades que poderia encontrar. A sua fé fez com que partisse decididamente na direção do milagre. O verso 25 também diz que a mulher chegou e se prostrou aos pés de Jesus. Mateus 15, 25 informa que ela adorou ao Senhor. Além da nossa fé, precisamos entender que a adoração derruba barreiras e libera os caminhos da bênção. Quando, no meio da luta e das aflições, conseguimos adorar a Deus, o mundo espiritual é abalado pela nossa adoração. O poder da adoração vai além da nossa compreensão. A resposta de Deus àqueles que o adoram em espírito e em verdade, mesmo quando enfrentam as maiores dificuldades, é sobrenatural. Isso é o que revela o escritor de Hebreus no capítulo 13, verso 15. Ali diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Repare que a Bíblia chama isso de sacrifício de louvor. Os lábios que confessam o nome do Senhor em meio às lutas e dificuldades, quando adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Em 2 Crônicas 20, 21 e 22, vemos Deus dando uma vitória tremenda ao seu povo quando o seu exército saiu à guerra e simplesmente não lutou. Durante aquela batalha, os cantores foram adiante do exército, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que o Senhor pelejou por eles, confundindo o inimigo e lhes concedeu uma vitória acachapante. Creia nisso, entre por esse caminho, adore a Deus independentemente das circunstâncias. A adoração derruba barreiras. Em terceiro lugar, no verso 28, após ter ouvido do Senhor que não era bom deixar de atender os israelitas para atendê-la, ao invés de se rebelar e sair resmungando, ela se humilha na presença do Senhor, liberando uma palavra que retorna como bênção para ela. Acredito que a maioria sairia daquele encontro decepcionada com as palavras pouco simpáticas de Jesus, reclamando daquilo que acabaram de ouvir. Entretanto, aprendemos com aquela mulher grega que o orgulho nos separa da bênção de Deus. Se ela não tivesse vencido o seu orgulho e se humilhado na presença de Jesus, certamente não teria alcançado a libertação de sua filha, que tanto ela queria. Ela precisou vencer os argumentos da sua própria alma. Os argumentos de uma pessoa podem aprisioná-la e fazer com que viva distante da bênção de Deus. Quando ela vence o argumento da alma, sai dos seus lábios uma palavra que libera a bênção sobre a sua filha. Ao se humilhar e dizer que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, ela ouve de Jesus: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Jesus não está dizendo que a bênção veio por aquilo que ele falou, mas por aquilo que ela falou. O que é que você tem falado para Deus? Quais as palavras que você tem liberado? Aquilo que falamos para Deus pode resultar em bênção para a nossa vida. Vença os argumentos da sua alma e seja abençoado em nome de Jesus. Para concluirmos essa meditação, eu quero citar as sábias palavras de Salomão, registradas em Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.